Fala galera, sejam bem-vindos ao Trocando Ideia, meu nome é Léo Rufo e eu tô aqui para poder trocar uma ideia com vocês hoje sobre minha vida, sobre várias outras coisas, mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você gostar desse vídeo, compartilhe ele com alguém que você acha que esse conteúdo pode agregar e ajudar, beleza? Bom galera, e vamos lá, eu abri uma caixinha de perguntas e pedi para vocês me fazerem qualquer tipo de pergunta sobre minha vida, sobre o mundo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças, sobre qualquer coisa que você quisesse saber. E hoje eu estou aqui com as perguntas que vocês fizeram e eu vou procurar responder a maioria, porque teve bastante pergunta. E se você quiser interagir comigo, não se esqueça de me seguir no Instagram, @RufoLeo, vai lá. Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de interação eu sempre faço no Instagram. Então, não se esqueça de ir lá no meu Instagram e começar a me seguir para a gente poder ter esse contato mais próximo. Primeira pergunta. Que dia tu vem a Caldas Novas? Não sei, tô trabalhando muito. Muito! Então, não sei. Como manter o foco e motivação em períodos de crise? Cara, essa é uma excelente pergunta, principalmente porque em momentos de crise, a gente tende a despertar outros fatores, como ansiedade, insegurança e assim por diante. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que crise é sinônimo de oportunidade. Na verdade, toda dificuldade é sinônimo de oportunidade. Então aproveite esse momento para você poder estudar mais, para você poder ler mais. Então aproveite esse momento de dificuldade para poder superar a dificuldade aprendendo alguma coisa nova, aprendendo algo que vai conseguir te agregar. Porque é como se fosse um prédio. Se você quer que o seu prédio seja muito alto, você precisa fazer uma fundação muito baixa. Então, quanto mais no fundo do poço você tiver, mais alto depois vai ser seu prédio, porque a sua fundação vai ser muito alta. Beleza? Espero ter ajudado. Outra pergunta muito boa. O que faz de alguém um excelente vendedor? Primeiro passo para você ser um excelente vendedor, você tem que ser um excelente ouvinte. O que isso quer dizer? Você tem que aprender a ouvir o que seu cliente quer dizer. A maioria dos vendedores não para ouvir o cliente. É incrível, eu não sei porquê. Já chega falando, já chega colocando produto, já chega... Às vezes, vou contar um caso, por exemplo, para vocês. Eu entrei na loja e falei, você tem um celular X? Ela falou, tenho sim, e a gente divide em 12 vezes. A minha cara... Eu nem perguntei isso e ela já estava falando e eu ia comprar o celular à vista. Então, um bom vendedor tem que ser um bom ouvinte, porque quanto mais você ouve, mais você aprende sobre o seu cliente e mais você pode adequar o produto à realidade dele, à necessidade dele. Então, para você ser um bom vendedor, seja um bom ouvinte, beleza? Mais uma pergunta que me mandaram no Instagram. Quais pessoas famosas você tem como referência para desenvolvimento pessoal? Cara, essa pergunta é muito boa. Ah, e só para você saber, eu não li as perguntas antes, tá? Então eu estou respondendo aqui pela primeira vez. Mas as pessoas famosas que eu tenho como referência, sempre utilizo o Flávio Augusto como referência de vida, porque foi um cara que veio de uma realidade totalmente diferente da vida dele. Ele não tinha absolutamente ninguém como padrão, digamos, de dinheiro, de riqueza, e ele saiu da periferia do Rio de Janeiro e se tornou um dos caras mais ricos do Brasil e mais ricos do mundo. Não só a riqueza de dinheiro, mas é um cara também que tem uma riqueza intelectual, de conhecimento muito grande. Então por isso que eu admiro muito Flávio Augusto. Outra pessoa famosa que me inspirou muito e me inspira muito até hoje, infelizmente eu comecei a conhecer ele depois da morte dele, é Steve Jobs. Steve Jobs é um cara sensacional que quebrou qualquer tipo de padrão. É um cara que trouxe a tendência, que fez diferente, que não tinha medo de tentar, de querer, de fazer. Então por isso que eu me inspiro muito no Steve Jobs, no meu trabalho, na minha vida pessoal, para que eu possa de alguma forma inovar, fazer diferente, pensar novas coisas, fazer o que eu faço todos os dias de uma maneira nova. Então por isso que eu também me inspiro muito na história do Steve Jobs. Se você não sabe quem é Steve Jobs, pare esse vídeo agora, joga no Google, tá bom? Mais uma perguntinha que mandaram. Que literatura e ou filme você indicaria para desenvolvimento profissional e ou pessoal? Excelente pergunta.
Eu fiz um vídeo falando só sobre livros que eu recomendo para todo mundo, então eu não vou fugir desse padrão, tá? Mas um livro que eu acho muito interessante, que eu não falei naquele vídeo falando sobre livros que você tem que ler, é O Pai Rico e o Pai Pobre. Então, se você quer entender um pouco mais de finanças, você deve ler esse livro. É como se fosse assim, o beabá das finanças é O Pai Rico e o Pai Pobre. Outra dica de livro que eu também não dei naquele vídeo, que você deve ler, você não deve deixar de ler esse livro, se você quer melhorar, se você quer se desenvolver, é O Monge e o Executivo. É um livro sensacional que fala sobre liderança, sobre a arte de lidar com as pessoas, então você deve ler esses dois livros. Um filme que eu vou indicar para vocês que eu assisti quando eu era criança e me inspirou muito, e eu gosto muito até hoje de assistir esse filme, ou quando está passando, ou quando eu estou passando por alguma fase, eu sempre lembro desse filme, eu vou lá assistir ele, é Coach Carter, Um Treino para a Vida. É um filme muito bom que conta a história de um técnico de basquete treinando o pior time da liga estudantil. Então ele vai lá, pega o time, treina, mostra pra galera o quanto é importante você ter foco, você ter dedicação, você ser disciplinado. E ele faz com que o time se destaque dentro da liga, um time que nunca tinha ganhado nada, era o pior time todos os anos. Ele consegue reunir a mesma garotada, colocar foco, colocar eles dentro da mesma mentalidade e faz com que esse time vire um grande sucesso. E eu acredito muito isso na minha vida. Eu acredito que se alguém fez, eu também faço, desde que você seja dedicado, desde que você tenha foco e desde que você tenha persistência. Então esse filme serviu muito para me inspirar durante toda a minha vida. Então assista esse filme. Essa pergunta aqui é muito boa. Como controlar a ansiedade em momentos decisivos? Bom, vamos lá. Para controlar a ansiedade, primeira coisa que você tem que entender, o que é ansiedade? Para mim, tá, eu não sou formado em psicologia nem nada do tipo, mas para mim, ansiedade é excesso de futuro. Você quer muito que alguma coisa lá do futuro aconteça hoje. Beleza. Então, para você controlar essa ansiedade, esse excesso de futuro no presente, para mim, eu sempre procuro ocupar a minha cabeça com coisas produtivas. Então, por exemplo, o fato de eu organizar meu dia, de eu ter minha agenda, de eu saber a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou para o trabalho, a hora que eu vou comer, a hora que eu vou treinar, a hora que eu vou ler, a hora que eu vou estudar, isso já me ajuda a controlar a ansiedade para que eu saiba o que vai acontecer no futuro. Outra coisa que me ajuda muito, praticar atividade física. Gente, é comprovado. Se você pratica atividade física, você libera endorfina. Liberando endorfina, que é um hormônio do prazer, da felicidade, você vai ser menos ansioso, porque você vai estar presente naquele momento. Então, tenha hábitos saudáveis que com certeza isso já vai te ajudar em muito a controlar a sua ansiedade. Bom, galera, vamos continuar aqui então. Léo, você trabalha com o quê? Galera, eu trabalho hoje como gerente comercial de uma empresa que chama Tudo Consultoria. E essa empresa, ela presta consultorias para empresas na parte comercial e na parte de pós-vendas, tá? Um dia eu posso fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso, mas é na área de multipropriedade e timeshare, ok? Léo, você pretende trabalhar até que idade? Planeja se aposentar? Olha, eu acho que eu vou ser daquelas pessoas que não consegue parar de trabalhar, que sempre vai querer ter um projeto, alguma coisa para fazer. Porque na minha vida faz muito sentido eu querer e buscar coisas para ajudar outras pessoas. Então essa história para mim de aposentar, de não ter hora para... não combina muito com a minha vida, com o meu ritmo de vida. É óbvio, eu pretendo pisar um pouco no freio quando eu tiver, sei lá, uns 50, 60 anos talvez, mas parar literalmente de trabalhar, eu não me imagino, não. Léo, Bolsonaro ou Lula? Essa eu não vou responder não, porque vai ter uma galera que vai dar dislike. Teve uma galera que mandou que não era pergunta, mas tudo bem. Léo, dizer que você é nota 10, uma referência de pessoa e profissional. Muito obrigado. Léo, como é lembrar dos tempos de consultor? Abraço, mano. Consultor, que essa pessoa quis dizer, é quando eu trabalhava literalmente na linha de frente das vendas. Pra quem não sabe, eu fui vendedor de linha de frente mesmo ali todo dia durante muito tempo. Hoje eu ainda sou da linha de frente? Sou, só que eu sou mais da parte de gestão, da parte de coordenação. Eu não estou ali todo dia conversando com o cliente. Eu tenho um time de mais de 50 pessoas, na verdade, se for contar no Brasil, tem muito mais gente, onde eu ajudo a coordenar essa equipe que está na linha de frente. Mas na época que eu era consultor, eu era muito chato. A verdade era essa. Por quê? Porque eu sempre fui muito ambicioso. Eu sempre quis mais.
Então, se eu era consultor, eu queria ser um supervisor. Se eu era um supervisor, eu já queria ser gerente. Sendo gerente, eu já queria ser um coordenador, um diretor. Então, a ambição me fez chegar onde eu tô. Claro, nunca passando por cima de ninguém, sempre respeitando o tempo que as coisas têm, a educação que você precisa ter, os ensinamentos que você precisa ter para chegar naquele determinado cargo. Mas quando eu lembro da época de consultor, eu lembro com muita alegria. Foi uma época muito boa da minha vida, eu aprendi demais, demais, demais e não me arrependo absolutamente de nada do que eu fiz. Foi uma época realmente maravilhosa da minha vida. Então, se você hoje é consultor, vendedor, trabalha na linha de frente, aproveite esse momento, porque com certeza é um dos momentos onde você vai mais aprender para lá no futuro você poder ensinar outras pessoas. Bom, galera, e é isso, eu tô ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Comenta aí embaixo se teve alguma pergunta que você acha que ficou a desejar, alguma pergunta que você queria ter feito e não fez no meu Instagram, pra gente poder trocar essa ideia cada vez melhor, ok? Tô ficando por aqui mais uma vez e até mais!